Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, um grande ano novo para todos vocês. Uma vez mais, muita saúde, muita paz, prosperidade. Invista no conhecimento, bons estudos para vocês ao longo desse ano. As nossas decisões precisam ser baseadas em estudo. Se nós ficarmos na superfície, tenham certeza, pouquíssima coisa vamos tirar de proveito na vida como um todo. Na superfície a gente não vai ter noção da profundidade do que está abaixo da linha d'água. Então a gente precisa se aprofundar e a gente precisa ter amplitude de conhecimento. Se aprofundar e ter amplitude. Dois movimentos que a gente precisa ter, né? Ter mais consistência, mais informações e ter uma visão mais ampla, uma visão amplificada. É isso que a gente precisa ter. Muito bem, seguimos ainda nesse início de ano, é uma praxe que eu faço e sugiro que vocês vamos dizer assim, se deixem influenciar por essa sugestão. É um período que eu faço um balanço do que aconteceu em 2022, faço uma projeção, um planejamento para 2023 e a gente está exatamente agora aqui compartilhando com vocês conteúdos de coisas que aconteceram no final do ano passado, que saíram de notícias, informações sobre como foi o período do ano passado na Bolsa de Valores no Brasil e estamos refletindo. É um momento para refletir. Janeiro é um mês para pensar. Uma matéria que saiu na Isto é Dinheiro, chamou minha atenção e quis compartilhar com vocês. Debandada dos fundos. Mesmo com rentabilidade nominal entre 11,27% e 13,23% nos últimos 12 meses, investidores retiraram 25,7 bilhões das carteiras, sendo 16 bilhões da renda fixa somente no mês de novembro. Este é um fato curioso, chamou minha atenção e aqui a gente procura compartilhar informações úteis e inteligentes para que a gente reflita juntos. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, diz a matéria. Numa nova versão, quando os juros são altos demais, os investidores parecem que começam a desconfiar. Será que é isso? Vamos refletir. Esse bem pode ser o ditado para tentar explicar apenas um dos motivos para os saques em fundos no mês de novembro. De acordo com a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, desde setembro há resgates seguidos. Desde setembro de 22, há resgates seguidos por parte dos investidores de previdência, empresas e de pessoas físicas. Entre janeiro e novembro, os cotistas retiraram 25,7 bilhões das carteiras. Em 2021, na mesma época, os fundos apresentavam uma captação líquida de 463,1 bilhões de reais. No ano, há uma debandada dos fundos de ações, cerca de 66,1 bilhões de reais saíram dos fundos de ações. Tome nota, viu? 66,1 bilhões de reais saíram dos fundos de ações. E dos fundos multimercados saíram 83,7 bilhões. Então, tome nota, porque essa é uma quantia importante para você entender o fluxo, o que está acontecendo, o fluxo dos investidores, né? Então, de fundos de ações, 66,1 bilhões saíram da Bolsa. Dos fundos multimercados, 83,7 bilhões foi o movimento de saída, né? 83,7. Se você somar uma coisa com a outra, né, o que é que nós temos? Nós temos aí quase 150 bilhões que deixaram o mercado financeiro quando a gente joga a luz sobre os fundos de ações e os fundos multimercados. Isso foi resultado direto, preste atenção, resultado direto de uma realocação de recursos que saíram da renda variável e correram a passos largos para a renda fixa, que estava lá, como já dito, né, gerando ganhos
que variaram em rentabilidade nominal entre 11% e 27% a 13% e 23% nos últimos 12 meses. Então, esta é uma informação importante para a gente entender por que é que a Bolsa de Valores em 2022 teve tanta realização. Por que teve tanta realização? Porque muita gente sacou o dinheiro dos fundos de ações e dos fundos multimercados. Por isso houve realização. Foi gente vendendo ações. Então, muita gente saiu da renda variável e foi para onde? Para a renda fixa. Falamos isso aqui no canal Viver de Renda ao longo do ano. Falamos ou não falamos? Comenta aqui se a gente não disse isso. Falamos exaustivamente. Falamos até encher o saco. Mas era isso, porque a gente estava fazendo essa leitura de fluxo. Você já tinha ouvido falar sobre isso, que você precisa acompanhar o fluxo dos investidores? Comenta aqui também que eu quero saber seu nível de conhecimento, seu nível de informação, seu nível de maturidade enquanto investidor. Já tinha ouvido falar que você precisa estar monitorando o fluxo dos investidores? Comenta, pode falar a verdade. É importante, e em especial, olhar o fluxo dos estrangeiros, por conta da relevância que eles têm na nossa bolsa. Nossa bolsa é uma bolsa pequena ainda. Cerca de 56% a 58% do dinheiro que circula aqui dentro vem de estrangeiros. Então, conforme a direção que eles tomem, essa bolsa pode subir ou essa bolsa pode cair. Estrangeiros entrando, bolsa para cima. Estrangeiros saindo, bolsa para baixo. CPF não movimenta bolsa. Pessoa física não movimenta bolsa. Quem movimenta a bolsa são os institucionais, mas em primeiro lugar os estrangeiros. E em 2022, quem mandou na Bolsa Brasileira foram os estrangeiros. Por quê? Porque os institucionais brasileiros, as pessoas que estavam em fundos de investimentos, os fundos de investimentos, os fundos multimercados, estes, com CPFs de grande porte, inclusive, fizeram um movimento de saída. Fundos de pensão chegaram no nível mais baixo dos últimos anos, de toda a história dos fundos de pensão, o nível mais baixo de locação em ações de toda a história dos fundos de pensão. Então houve esse movimento de saída para a renda fixa, porque a Selic foi lá para a lua. Para todo mundo, 13,75 de taxa de juros é excelente, excelente. Para um conservador, a maioria desses fundos são conservadores, isso é o paraíso. Não saem de lá tão cedo. Quando vão sair? Quando baixar de 10%. Aí vai ter saída. Quanto mais cair a Selic, mais fluxo de entrada na Bolsa de Valores. Por enquanto, basta entender que quem está mandando na Bolsa são os estrangeiros. Agora, de toda sorte, esta saída de recursos em novembro me chamou a atenção. Quer dizer, isso foi algo interessante, Quer dizer, nos últimos 12 meses, 25,7 bilhões retiraram recursos de suas carteiras, sendo que 16 bilhões desse valor saíram da renda fixa. Então, está havendo um movimento de refluxo já? 16 bilhões saíram da renda fixa somente no mês de novembro. Está havendo um refluxo? Um refluxo? Está começando um refluxo? Tímido, mas será que começou? Não sei, vamos acompanhar, Porque é fluxo. Fluxo não é estático, a gente tem que olhar mais meses, mais informações, A eleição deixou pessoas inseguras. Existe neste momento um movimento de aversão ao risco, incertezas sobre o ambiente nacional. Então as pessoas que moram no Brasil estão receosas. E aí há resgates de uma série de ativos. O que não explica a saída da renda fixa.
Porque, em tese, a renda fixa seria vista por muitos como um porto seguro, né? Por muitos, um porto seguro. Os fundos de renda fixa, veja a informação, os fundos de renda fixa completaram 3 meses com retirada líquida. 3 meses com retirada líquida, sendo apenas em novembro 16 bilhões. No ano, entretanto, a classe ainda acumula 74,5 bilhões de reais em captação líquida, ou seja, a renda fixa captou 74,5 bilhões de reais em captação líquida. A maior parte de retirada de recursos da renda fixa no ano está sendo feita por investidores institucionais de previdência. Os regimes próprios de previdência social sacaram um montante aí de 17 bilhões. Além disso, seguradoras sacaram 2,8 bilhões e empresas sacaram 15,6 bilhões. Há muitos compromissos dos institucionais no final do ano, mas há também resgates de pessoas físicas que chegaram aí a 20,3 bilhões. Então, informações para a gente observar, informações novas. Saída de recursos de renda fixa. Para quê? Para fazer frente a despesas? É uma hipótese que está sendo levantada. Nós não sabemos, né? Pode estar sendo feita se colocando uma liquidez para provavelmente um movimento de entrada já a partir de janeiro? Não sabemos. Vamos acompanhar. Isso é que eu tento fazer aqui com vocês, mostrar que renda variável é necessário estudo, acompanhamento. Se você não faz isso, você fica perdido. Perdido se você não faz isso. Entendeu? Você fica sem entender o que está acontecendo, o que vai acontecer. É fluxo. Exige acompanhamento frequente. A boa notícia: se você assina a nossa seleção de empresas, 12 de R$ 36 ou R$ 360 à vista, o que significa um investimento que, se você for dividir pelo número de meses, dá R$ 30 por mês, né? R$ 1 por dia. Você assina a seleção de empresas e vai ter um fluxo de informações úteis e inteligentes que vão lhe manter afastado do ruído, do barulho do mercado financeiro. Você vai ter luz na sua vida para entender para onde o mercado está indo, porque eu vou estar compilando para vocês informações úteis e inteligentes dos relatórios que eu tenho acesso de bancos de investimentos estrangeiros, de casas de análises importantes que eu julgo que são dignas de seriedade, né? E aí eu faço a minha leitura crítica, analiso o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, no Brasil e dou mastigada essa análise. E isso mensalmente eu te atualizo. Além disso, eu lhe mostro, lhe digo quais são os ativos que eu tenho em carteira para longo prazo, quais são os que eu estou estudando. E aí, no decorrer da seleção de empresas, nós falamos também sobre balanceamento de carteira, sobre estratégias, pontos de entrada, ponto de saída, do que eu faço. E isso serve para quê para você? Para ser um reflexo, para você ter um espelho, para você olhar e tentar entender e construir as suas estratégias, tomar as suas decisões. Então, é uma ferramenta que eu acho que tem todo o sentido para quem está aqui me acompanhando no canal. Se você já é assinante, parabéns. Se você assinou no ano passado e ainda não renovou, aproveite, porque agora em janeiro se encerrou o período anterior que você tinha direito, né? Você não receberá mais a partir de fevereiro a seleção de empresas se você já é assinante do ano passado, né? Então, você se não renovou ainda, corra para fazer a renovação. E se você não assinou, assine, né? Porque você vai ter um acompanhamento que vai fazer muita diferença. Essa semana, uma inscrita do canal me mandou uma mensagem que estava, Viviane, estava dizendo que estava confusa, sem saber no que investir. Eu disse a ela, olha, a seleção de empresas é o que você procura, é o meu estudo mensal que vai te dar luz, que vai te ajudar a perceber oportunidades, né? Então, é isso que eu posso orientar vocês, né?
Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.